Que tempos difíceis nós estamos vivendo na era Bolsonaro. Bolsonaro cultua a tortura e a morte, odeia a vida e a liberdade. Essa semana ele deu mais uma demonstração nesse sentido, desmoralizando o nosso país, nacional e internacionalmente, ao criticar a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Ele disse que a tortura e a morte no Chile com Pinochet foram responsáveis por livrar o Chile do socialismo, inclusive criticando o pai de Michelle Bachelet, que era um general, brigadeiro do ar, constitucionalista, legalista, democrata, que foi torturado e assassinado por Pinochet e sua gangue. Ela também, Michelle Bachelet, foi torturada pelo regime dos generais, pelo regime cruel de Pinochet, né? E sabe por quê? Porque ela apenas disse que aqui a democracia está se estreitando e há uma violência contra os pobres e assassinatos de pessoas das periferias de São Paulo, o que é totalmente verdade, né? Mas eu quero recordar, então, o que Bolsonaro vem falando. Outro dia ele falou que era um estadista, o ditador paraguaio que governou por 45 anos aquele país com mão de ferro. Essa semana foi encontrada na casa dele, antiga casa de Stroessner, em Ciudad del Este, chamada Casa do Terror, muitas ossadas de pessoas que foram torturadas e mortas no regime de Stroessner, no Paraguai, que ele chamou de estadista, né? E mais do que isso, aqui no Brasil também, ele se referiu a Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, que é o Felipe Santa Cruz, dizendo que ele sabia como morreu e foi assassinado Fernando Santa Cruz, né? E depois, cobrado pelo STF, enrolou o STF, mas, na verdade, ele sabe, ele tem as fontes do doicode, da tortura, dos porões da ditadura militar, ele cultua a morte e a tortura. Na verdade, ele é o grande admirador de Brilhante Ustra, o maior torturador que o Brasil já teve, que comandou aqui o DOI-CODE de São Paulo. O livro de cabeceira dele é esse, né? Que unge Brilhante Ustra, o coronel torturador, assassino de centenas de pessoas aqui no DOI-CODE, inclusive Vladimir Herzog, e tantos outros que foram assassinados. Então, nós queremos dizer o seguinte: ou esta era passa logo, esse cidadão, ele mancha a imagem do Brasil e no exterior, ele cria na sociedade a ideia que direitos sociais, direitos civis, direitos humanos, né, não devem persistir na sociedade. Ele quer o justiçamento com as próprias mãos, ele defende a tortura e assim começou o nazismo na Alemanha. Nós temos um presidente que na prática tem práticas nazistas, fascistas. Ele defende a tortura, que é crime inafiançável e imprescritível. E isso tem que ser repudiado por toda a humanidade, por todos os cidadãos no exterior e aqui dentro do Brasil. Nós continuamos defendendo a democracia e a liberdade, apesar de Bolsonaro. Hoje, nesse instante, está se demitindo, lá do Rio, o delegado superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Ricardo Saad, né? E ele foi demitido por Bolsonaro. Isso foi uma incógnita, porque ele disse que o Saad era improdutivo, né? Mas a medida da demissão de Saad é exatamente porque ele estava produzindo, mas produzindo contra a família Bolsonaro. Estava investigando Queiroz, estava investigando milicianos
e outras coisas que a revista Veja está para denunciar. Mas hoje, os jornais estão claros, né? Queiroz, quando saiu do gabinete de Flávio Bolsonaro, mandou um recadinho para a mulher de Adriano Nóbrega, Daniele Nóbrega. Olha, você está demitida porque as denúncias apareceram. E, por favor, retire o sobrenome Nóbrega, que você não está mais casada. E ela respondeu isso mesmo. Eu já retirei, eu não uso o sobrenome, mas vocês podiam me dar uma compensação. É denúncia prática, essa moça estava há 10 anos lotada no gabinete de Flávio Bolsonaro sem aparecer. Ela era mulher do miliciano Adriano Nóbrega, que foi condecorado por Flávio Bolsonaro com a medalha Tiradentes e foi lá em Brasília, né, condecorado no seu discurso, dizendo que Nóbrega era um oficial brilhante. Está provado que a ligação de Queiroz, Nóbrega, com milicianos assassinos é clara, e da família Bolsonaro com milicianos. É por isso que Saad caiu, porque ele começou a investigar também o porto de Itaguaí, por onde entram armas, e é por isso que o Ricardo Saad caiu. É por isso que o Bolsonaro quer intervir na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Bolsonaro indicou ontem Augusto Ara, subprocurador do Ministério Público Federal, e que não estava na lista tríplice escolhida por todos os procuradores da República Brasileira. Ele atropelou todo um processo de quase 20 anos de indicação pela lista tríplice, né, para indicar alguém que fosse compatível e alinhado ideologicamente com ele. Então, o procurador que foi indicado por Bolsonaro, que tem que passar pela sabatina do Senado ainda, né, na verdade foi aquele que mais se agachou, que mais fez genuflexão, que mais atendeu, entende? As premissas de Bolsonaro, que são quais? Trucidar o meio ambiente, que é isso que ele quer, entende? Não defender, e pelo contrário, não demarcar mais terras indígenas, né? Violar direitos humanos, direitos civis, né? E abarcar uma pauta de costumes retrógrada de Bolsonaro, como a questão do aborto, da ideologia de gênero e assim por diante. Eu acho que os nossos senadores da República têm a obrigação de vetar esse cidadão, porque ele se arrastou, né, para ser procurador-geral. E mais do que isso, nós não podemos compartilhar mais com engavetadores gerais da República. Já teve um na época do FHC, mas agora é pior, porque com as determinações de Bolsonaro, eles vão engavetar todas as denúncias, inclusive as de corrupção contra Bolsonaro, seu filho e sua família, entende? Por isso, essa indicação, ela subverte o que a gente chama de republicanismo no nosso país. Vamos barrá-lo no Senado. Dória é a marca do oportunismo político. Na campanha presidencial, ele teve que se associar às pressas e a todo custo com Bolsonaro. Era o voto Bolsodória, né? Depois, na primeira crítica que ele fez ao Bolsonaro, levou várias lambadas, mas continua sendo um reacionário de marca maior e querendo disputar o mesmo público preconceituoso e odioso. Vocês sabem que tem a cartilha em São Paulo. São Paulo faz escola. São milhões de exemplares distribuídos para toda a rede, né, de escolas estaduais, do fundamental, né? Ele mandou retirar as cartilhas porque tinha uma página que falava de orientação sexual e identidade de gênero, isso dando um prejuízo brutal aos cofres públicos
E mais do que isso, né? Alimentando o preconceito, o ódio, em vez do esclarecimento, em vez da ciência dentro da escola. Tudo para quê? Para se manter fiel a um eleitorado conservador que ele vai perder para Bolsonaro. Por isso mesmo, nós queremos demonstrar aqui o nosso repúdio a essa ignorância, a esse preconceito, né? O Dória, né, na verdade, quer ser presidente da República e competir com o Bolsonaro, que falou que ele se chama ejaculação precoce e que ele não tem chance em 2022. Então, o que ele faz? Ele morde e assopra o bolsonarismo. Por isso, oportunismo político em São Paulo, não. Cenas que lembram o Pelourinho e a escravidão em plena cidade de São Paulo, nos supermercados Ricói, aqui na zona sul de São Paulo. Um garoto de apenas 17 anos, em situação de rua, pobre, vulnerável, que pegou um chocolate do supermercado, foi duramente espancado com fios de aço nu, entende? Por 2 seguranças do supermercado. É a barbárie. As pessoas sendo chicoteadas por causa de um chocolate. Mas depois se descobriu que é uma prática constante do supermercado. Seus seguranças já abordaram outras pessoas que também são negras, pobres, da periferia, sendo revistadas, e garotos menores de idade também ameaçados, chantageados por seguranças. Esses vídeos, por incrível que pareça, foram postados nas próprias redes pelos criminosos, que agora tiveram a prisão preventiva decretada por uma juíza e ainda não se entregaram, estão foragidos. Por isso é necessário uma grande reação da sociedade nessa era bolsonarista, porque é Bolsonaro, aquele que apoia a tortura, que estimula esse tipo de coisa, entende? Ou achar que um garoto de 14, 16 anos que roubou um chocolate já é um bandidinho, nós estamos protegendo o bandidinho. Não, senhor, né? Nós estamos defendendo os direitos de pessoa humana, de ser humano, direitos humanos para as pessoas. Essa pessoa tinha acabado de perder o pai, tem uma mãe alcoólatra, não tem estudo, é a sociedade que abandonou ela, e ainda vem gente também da periferia chicoteá-la. O supermercado é corresponsável por isso também, e nós estamos cobrando as responsabilidades, assim como toda a sociedade brasileira tem que repudiar esse tipo de ato que é estimulado pelo poder central. O novo inimigo de Bolsonaro agora é o Papa Francisco. Só porque o Vaticano está promovendo, do dia 7 ao dia 12 de outubro, o Sínodo da Amazônia. E o GSI, que é a investigação comandada pelo general Heleno, né, o Gabinete de Segurança Institucional, está há muito tempo espionando isso, os bispos da Amazônia, bisbilhotando a vida de leigos que estão lá defendendo os interesses dos indígenas, impedindo e denunciando o desmatamento, a mineração em terras indígenas e de proteção ambiental, ilegalidades de todo tipo, queimadas na Amazônia e assim por diante. Só que esse encontro é mundial. 250 bispos do mundo todo estarão lá. E o governo está muito preocupado com isso, porque a declaração do Papa ao jornal La Stampa italiano é que ele tem muito medo desse discurso soberanista, que é, na verdade, um discurso falso de soberania, né? Ele tem medo porque o Hitler, como ele disse ao jornal, usou muito essa soberania. Nós defendemos a soberania, nós não somos entreguistas para os americanos e o Trump, nós não privatizamos todo o patrimônio público brasileiro. O que eles querem, na verdade,
é que a Amazônia, né, seja inundada por motosserras, por mineradoras americanas e que se acabe com a floresta amazônica, que é um grande patrimônio nacional, entende? E que tem uma influência no clima de todo o planeta, na umidade do planeta. Por isso, e nesse momento, todo o apoio ao sínodo dos bispos lá no Vaticano, porque de lá sairá uma carta que vai denunciar, sim, claramente, como todo mundo está denunciando, né, esta política criminosa para o meio ambiente que é praticada por Salles e Bolsonaro no nosso país.